Oi, oi, eu sou Juliano Correia. Hoje a gente vai falar sobre Beatles. Na verdade, a gente vai falar mais especificamente sobre John Lennon. Mais especificamente ainda sobre uma música de John Lennon. Em 1967, os Beatles lançaram um disco Magical Mystery Tour, que o lado A do disco era de um filme que eles tinham feito e tal, e tem uma música do John Lennon chamada I Am The Walrus, que eu acho que é uma das grandes assinaturas do John Lennon nos Beatles. A história dessa música, ela é muito interessante. I Am The Walrus significa eu sou a morsa. Eu li recentemente uma pessoa nas redes sociais que estava fazendo um comentário que eu achei muito engraçado, que disse que a primeira vez que ouviu a música, viu o título, né, I Am The Walrus, e pensou o que significa o Walrus, aí foi no dicionário, aí viu que Walrus significava morsa, eu sou a morsa. E aí ele disse que ele teve que ir para os livros de biologia para ver o que era uma morsa. Essa história da morsa, ela tem a ver com um poema do Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, e que o Lennon pegou essa ideia dali. Eu vi uma entrevista, tem uma entrevista dele, que ele até fala que depois que ele viu que a morsa era a má, então ele deveria ter sido o carpinteiro, se eu não me engano, mas enfim, não importa. Agora, a história dessa música, como eu falei, é interessante porque se a gente for ver a letra, eu vou deixar na descrição, tá, a letra, o link para a letra, para a música, principalmente. Eu tenho muitos problemas assim com as traduções que eu vejo, porque tem coisas que eu não concordo, tem outras que eu acho meio bizarras, mas de qualquer forma, tanto a música quanto a letra é super fácil de encontrar, então tu não vai ter nenhuma dificuldade nisso. Mas a letra, ela, digamos assim, é bem maluca pra gente entender do que se trata a letra. E é aí que entra a história da composição. O que aconteceu? Aconteceu que o Lennon recebeu uma carta de uma pessoa da escola onde ele estudou, falando sobre o significado das músicas dele, e que tinha um professor que estava trabalhando com a turma de, enfim, fazer interpretações das músicas dos Beatles, de músicas que ele tinha escrito. E o Lennon ficou puto com isso. Mas assim, ó, isso é importante e tem a ver, eu falei sobre isso, vou continuar falando, naquele episódio sobre psicanálise e arte, se a psicanálise é uma arte. Ele não ficou puto no sentido de tu ter um entendimento da música, ver um sentido na música diferente daquele sentido que ele pensou quando escreveu. Geralmente, eu acho que os artistas não têm isso. Agora eu estava lembrando, eu vi uma vez um vídeo do Renato Russo num show dando uma mijada no público. Quando estava tocando, eu ia começar a tocar, não lembro agora, Pais e Filhos, que é aquela música maravilhosa das 4 estações. E eu não sei, era tipo assim, eu acho que o público estava muito alegrinho, fazendo festa, e ele deu uma mijada, falando assim, ó galera, essa música é sobre suicídio, ela é uma coisa séria, então baixem a bola. Mas assim, eu acho que geralmente um artista ele não tem tanto problema com isso, sabe? Eu sempre fui da ideia de que quando o artista lança uma obra, tem toda uma parte assim que deixa de ser dele. Deixa de ser dele no sentido assim, o artista quis expressar alguma coisa, ele pensava alguma coisa quando escreveu aquela obra, sabe? Aquela música, aquele livro, o que for, fez aquele filme. Cada pessoa vai impactar de forma diferente, vai ter um sentido próprio para cada pessoa. E isso é o legal da arte. Eu acho que talvez isso seja o mais legal. Se a gente tira isso, tu mata a arte. Não faz muito tempo que eu vi uma entrevista do Sting falando sobre o clássico do Police, Every Breath You Take. Eu lembro quando eu fui no show do Police, no Maracanã, eu escrevi uma crônica sobre isso. No fim das contas, Every Breath You Take era a música que eu mais esperava, sabe? E foi maravilhosa. Ela é uma música linda, porque a melodia é linda, com todos aqueles acordes com nona, que o Sting adorava. Tem outras músicas do Police que ele se utiliza
da nona nos acordes. E só que a letra, isso é muito interessante. A minha geração que eu tô falando assim, as pessoas com quem eu convivi, a gente adorava a música e todo mundo pensava essa música como uma grande música romântica, uma grande declaração de amor. Eu acho interessante porque gerações atuais escutam a música e quase todo mundo, quando ouve a música, fica meio assustado. Porque no final das contas a música é sobre um stalker, é sobre um cara, para dizer o mínimo, meio sombrio, que está perseguindo uma mulher. E era nisso que o Sting estava pensando, ou era mais para esse lado que ele pensou quando ele escreveu a música. E nessa entrevista, que é mais recente, que eu vi dele, o entrevistador pergunta, rindo até para ele, o que ele achava de vários casais botarem Every Breath You Take como tema do seu casamento. E o Sting nem riu. Ele falou uma coisa tipo assim, não, isso aí tá totalmente de boa. Assim, a música não é sobre isso, né? Não foi sobre isso que eu escrevi a música, mas tá ótimo se as pessoas acham que se as pessoas ou tal casal tem pra si que é uma música romântica ou de um amor verdadeiro e bota no seu casamento e tal, ok. Que o repórter até perguntou se ele achava que isso era um mau presságio pro casamento, botar essa música. Mas então, tu entende? Isso é que é bacana, cada um tem a sua interpretação. O John Lennon, ele não ficou puto com isso. Não era essa a questão, assim, sabe? Tendo entendimentos diferentes do entendimento que eu tive quando escrevi a música. Não, era aquela diferença que eu falei nessa outra conversa sobre psicanálise e arte, que, por um lado, eu acho que ela pode parecer muito tênue, mas ela é muito grande a diferença. Que uma coisa é eu ter o meu entendimento sobre essa música, esse livro, seja o que for, e que seja diferente do entendimento que o autor teve quando escreveu. A outra coisa é eu interpretar essa música. E interpretar significa o que esse autor quis dizer com essa música. E dar tipo um veredito. Era nisso que o Lennon tava puto. E aí tu pode dizer... Juliano, mas como que tu sabe que era isso que o Lennon tava puto e tal? Tá fazendo uma interpretação dele também. Não, eu não tô, porque o que teve de interessante nessa história foi que esse cara escreveu essa carta pro John Lennon, perguntando do significado lá da música. O Lennon respondeu para ele. E tem um site que conta toda a história dessa música e que tem a carta na íntegra. Tem inclusive fotos da carta que o Lennon respondeu para esse cara. Que eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu não vou ler a carta inteira, mas eu vou ler uma parte que dá base para isso que eu falei. Olha só que interessante o que ele escreveu. Ele disse assim: tudo que eu escrevo sempre foi para dar risada ou me divertir, ou como você quiser chamar. Faço para mim em primeiro lugar. O fim que as pessoas dão para isso depois é válido, mas não tem necessariamente de corresponder ao que eu penso a respeito, ok? Isso vale para quaisquer livros, criações, arte, poesia, canções, etc. Acho que aqui fica bem claro, né, com o que ele ficou bravo. Só que aí, o que ele fez? Ele ficou tão puto com isso que ele pensou assim: eu vou escrever uma música sem sentido nenhum. E tem relatos de pessoas próximas a ele que a ideia dele era tipo assim: interpretem isso agora, seus idiotas. Os seus idiotas sou eu que estou falando. E essa música foi I Am The Walrus, eu sou a morsa. Então a letra da música, ela é tipo uma colagem surrealista. Ela tem várias referências a situações, mas nenhuma conectada com a outra. Tem trechos, ou nem trechos, às vezes são palavras, uma frase que o Lennon tinha anotado para fazer parte de outras canções e ele pegou, misturou tudo, jogou nessa letra. Algumas referências da infância dele também. Ele disse numa entrevista que tem um trecho da música que é resultado de uma viagem de ácido que ele teve. Um outro trecho é de uma outra viagem de ácido que ele teve. Ele juntou tudo nessa música. E uma coisa que eu acho ainda mais legal é que essa música, como eu falei, é de 1967.
Em 1968, os Beatles lançaram o álbum Branco, que é o meu disco preferido dos Beatles. Muita gente não gosta, acha meio confuso e tal. Eu acho maravilhoso. A maioria das pessoas, eu acho, pensa o melhor disco dos Beatles, o Abbey Road, que eu acho tranquilo também, porque ele é um disco fenomenal. Eu tenho uma coisa com o álbum Branco, sabe? O contexto dele, a concepção dele. Eu sou louco pelo álbum Branco desde a primeira vez que eu ouvi. No álbum Branco, a terceira música do álbum Branco é a terceira música do lado A do disco 1. Ele é um álbum duplo. Se é a terceira música do lado A do disco 1, essa é a terceira música do disco, né? Mas enfim, que se chama Glass Onion. E nessa letra o John Lennon ele faz referência a outras músicas dos Beatles, então ele cita Strawberry Fields, The Fool on the Hill, Fixing a Hole, Lady Madonna, não sei, talvez tenha mais alguma outra que eu esteja esquecendo. E ele faz referência a I Am The Walrus também, mas o que é engraçado é que na música I Am The Walrus, no refrão, ele diz, eu sou a morsa. E nessa música do álbum Branco, quando ele se refere à canção, ele vai dizer, a morsa era o Paul, no caso o Paul McCartney. O trechinho inteiro ele fala assim, e aqui vai mais uma pista para vocês todos, a morsa era o Paul. Eu já vi gente debatendo sobre isso, sabe? Assim, mas então quem será que era a morsa? Porque ali na música ele fala que ele é a morsa, mas depois ele fala que a morsa era o Paul. Então quem será que era a morsa? E o que significa essa porra dessa morsa, né? Eu fico imaginando John Lennon se retorcendo no túmulo, dando risada, as pessoas tentando encontrar esse sentido. Porque ela foi uma música, eu entendo dessa forma assim, um tipo de música de protesto em relação a esse tipo de coisa que a gente já falou no outro episódio também, da interpretação de obra de arte. Foi como assim, interpretem e fiquem interpretando e encontrando ou tentando encontrar sentido numa coisa que não tem sentido nenhum, que de forma providencial foi feita sem sentido nenhum. Mas aí tu pode me perguntar, e eu acharia uma pergunta muito justa, o seguinte, Juliano, mas assim, ele escreveu deliberadamente para não ter sentido nenhum, mas a gente não poderia encontrar o sentido inconsciente? Não teria um sentido inconsciente? Da mesma forma como acontece no tratamento psicanalítico, que o analisando fica lá associando livremente ou tentando associar livremente, porque é uma coisa super difícil de fazer, e fica falando coisas que aparentemente não têm sentido nenhum, mas quando a gente interpreta, enfim, a gente encontra um sentido inconsciente e tal. Bom, em primeiro lugar, eu acho que aí vai depender do tipo de concepção que tu tem da psicanálise, de como tu vê as coisas e de como que tu trabalha. Eu falei sobre isso e certamente vamos falar mais ainda num episódio aqui sobre interpretação e psicanálise. Eu não vejo a interpretação como esse lugar maior ou privilegiado ou assim como o objetivo de um tratamento. Eu acho que tem casos, situações específicos em que sim, a gente tem que interpretar, que tem aquela coisa toda clássica lá do conteúdo inconsciente que está escondido e tal. De forma geral, eu não trabalho assim. Eu estou um pouco me lixando para o sentido ou para a interpretação. Isso tem a ver com toda aquela questão de psicanálise ontológica que a gente já falou várias vezes aqui, de se estar muito mais interessado na vivência, no vivenciar junto com a pessoa do que do saber, dos conteúdos escondidos. Meu tema é o acaso, então assim, eu não acredito em causas universais ou que tudo tenha uma causa, tudo vai ter lá o seu motivo inconsciente. Agora, mesmo que se acredite nisso, que não tem problema nenhum acreditar, muitos analistas até hoje eles trabalham assim e muitos não trabalham também e
tá ok para todo mundo. Agora o que eu fico pensando é assim, então nessa pergunta que tu faria, tu estaria me dizendo que tu quer interpretar o inconsciente do John Lennon, é isso, né? Assim, antes de tudo, eu acho que tem uma questão que a gente falou nesse outro episódio dessa série aqui de arte também, que o próprio Freud disse numa carta, que eu não lembro quem escreveu e nem sobre quem era, mas era um tipo de convite para o Freud para interpretar, sei lá quem, uma personalidade, e o Freud se negou dizendo que ele não achava legal interpretar alguém que não estivesse aqui para responder, no que ele está certíssimo, porque não tem valor fazer isso. Não só não tem valor, como eu acho antiético, eu acho agressivo. A pessoa não está aqui para responder a interpretação, até porque não tem como a interpretação ser validada. É interessante que o Freud disse isso, mas ele fez isso direto, várias vezes. Então, tem essa primeira questão. Mesmo se a gente passar por esse problema, se mantém assim, então tu vai interpretar o inconsciente do John Lennon. O que eu estou querendo dizer assim, ó, bem na boa, John Lennon era um gênio. Tu não consegue entender nem o consciente dele. E aí tu vai estar me dizendo que tu vai interpretar o inconsciente dele. Tu entende? John Lennon era um gênio. E tu é um idiota, brincando de interpretar e se achando sabichão por fazer isso. Assim, ó, eu não sei, talvez essa seja a primeira vez que tu esteja me escutando, então talvez tu possa ficar ofendido, ofendida. Quando eu tô falando idiota, e tô falando de tu ser um idiota, eu quero dizer tu idiota, eu idiota, todos os outros idiota. Não existe nenhum psicanalista vivo que possa fazer isso. Dos que já morreram, eu acho que não podiam também, mas o que eu tô querendo dizer é que pega os grandes psicanalistas que existem, ou que existiram na verdade. Quem são os últimos? É aquela turminha ali que são contemporâneos todos. Bion, Winnicott, Lacan. O último a morrer desses foi o Lacan. Lacan morreu em 1981, um ano depois do Lennon ser assassinado. E o Lacan ainda nos últimos anos já estava bem pirado. Mas mesmo assim, 1981, são mais de 3 décadas. Ah, mas não teve ninguém? Sim, teve, a gente fala aqui, inclusive, tem psicanalistas contemporâneos que estão vivos ainda e que têm contribuições muito importantes, fizeram coisas muito legais no sentido de novas e às vezes até ousadas. Agora, não teve mais ninguém, como esses 3 que eu citei, que de fato abalou a psicanálise como um todo, tu entende? O Lacan que eu falei, tu não precisa ser lacaniano, tá? Inclusive eu vou falar disso qualquer hora ainda, que é uma coisa muito interessante, mas assim, tu não precisa ser lacaniano, ler Lacan, tu nem gosta de Lacan, não importa, a tua prática, o teu estudo psicanalítico está influenciado pelo Lacan, porque essas pessoas fizeram coisas que abalaram o universo da psicanálise. Não teve mais ninguém que fez isso. Tem essas contribuições legais e tal, mas de forma geral, faz mais de 3 décadas que, na boa, a gente, nós, todo mundo, só se senta naquilo que já tem e continua fazendo. Não tem nenhum grande aporte novo, assim. Então, para mim, pensar que a gente vai interpretar o inconsciente do John Lennon, para além da questão ética que eu já falei, isso é uma grande piada, né? Isso é uma grande uma piada. Agora, vamos forçar a barra, vamos ir mais longe. Eu acho que é sempre bom a gente ir mais longe, ou tentar ir mais longe, tentar ir adiante. Então, vamos pensar que sim, a gente possa fazer. Quer dizer, poder a gente pode, tá? Eu estou pensando em poder fazer no sentido de, não sei, ser bem feito. Vamos interpretar o inconsciente do John Lennon. Beleza. Aí vem a grande pergunta. E a grande pergunta é, e daí? Tu interpretou a música do John Lennon? Ok, palmas, parabéns. E aí? Qual é a vantagem disso? Qual é o significado disso? Para que serve isso? Porque tem que servir para alguma coisa. Então assim, na prática, não serve para nada. Até porque o John Lennon está morto.
O que traz de novo essa questão de que qualquer interpretação que seja feita, ela não pode ter confirmação, se ela é boa, ruim, se ela está certa ou se ela está errada, porque a pessoa principal nesse processo, ela está morta. Ah, mas isso aí serve como um exercício para a gente fazer. Será que serve? Será que serve para exercício? Porque eu sou da ideia que isso aí não serve para nada, não serve para porra nenhuma. No sentido, essa brincadeirinha de interpretar essa música, ela vai te ajudar para alguma coisa, para algum paciente que tu vai atender? Não vai. Eu, inclusive, eu sou muito crítico às apresentações de casos que tem na psicanálise. Eu não acho que não deva ter, muito pelo contrário, eu acho que tem que ter, deveria ter mais até. Eu tô falando da maneira que geralmente elas são feitas, assim, todos os congressos, jornadas e coisas e tal que eu já vi isso acontecer, elas geralmente acontecem pro psicanalista mostrar, enfim, resumidamente como ele é bom, sabe? Como ele teve uma sacada boa. Eu acho muito engraçado como tem aqueles casos que a pessoa começa a apresentar e assim, sei lá, um caso difícil, a coisa tá indo mal e tá dando tudo errado, mas no final sempre tem uma sacada do psicanalista pra gente ficar pensando assim, nossa, olha só como ele é perspicaz, como ele é um bom analista. E eu sempre, desde o início, me questionei assim, pensando, mas pra que será que isso serve pra mim, no caso? Para eu aplicar na minha prática. Eu acho que se tivessem casos, sei lá, que deram errado, de dificuldades, talvez fosse melhor até. O meu problema com isso é porque a gente foca naquela intervenção, interpretação e tal, que mesmo que ela tenha adiantado e tenha sido boa, ok, ela serve só para aquele caso e só naquele momento, ela não pode ser replicada. E o que me incomoda é a falta de interesse em tipo assim, tá, a interpretação foi correta, ok, mas eu quero saber os resultados disso, eu quero saber os resultados de uma análise. Ou seja, se aquela pessoa melhorou de fato. Então, tu entende? Se eu tô questionando essa apresentação de casos clínicos, é claro que eu vou achar essa interpretação do John Lennon é um absurdo no sentido assim de não ter valor nenhum, de não valer de nada, nem como exercício e na verdade nem como brincadeira. Eu acho que a única coisa que isso pode provocar é um empobrecimento da arte, no caso aqui, dessa música. Tu vai tentar encaixotar um sentido de uma coisa que justamente ela faz sentido por poder ter vários sentidos para várias pessoas. Talvez essa música mais ainda, porque ele justamente escreveu sem sentido. Agora, mesmo em outras que ele ou qualquer outro artista tenha escrito, né, como dei o exemplo do Sting, com um sentido que pensou ali na hora quando escreveu, o bacana é isso, que cada um toma para si de uma maneira diferente. Tu sabe, eu acho que isso tem a ver com um tipo de furor interpretativo que a gente tem na psicanálise. E aí volta aquele episódio sobre a interpretação, que eu falei bem contra isso. O Freud falava sobre o furor para curar, né? Ele nos advertia assim, que a gente não devia ter essa loucura para curar a pessoa, que tem total sentido. Só que eu acho que tem também esse furor interpretativo, da gente ter que interpretar, porque analista interpreta, né? Como eu falei, eu, no caso, e eu não estou sozinho nisso, eu estou muito mais interessado em vivenciar uma experiência, vivenciar aquilo que aquela pessoa está sendo ou que ela precisa ser ou que ela quer ser naquele momento. De vivenciar isso com ela, do que interpretado, dos motivos, sei lá, dos quais, até porque, como eu falei, boa parte das vezes eu não acredito que tenha motivos, ou não acho necessário que eles existam. Então, assim, é um processo interpretativo que, como eu já falei naquela outra vez também, na minha percepção, ele estraga a arte, no caso da música, ele estraga a psicanálise também, porque ele não tem nada a ver. E eu vejo como um tipo de sintoma isso, de muitas pessoas que têm uma verdadeira necessidade em saber o significado verdadeiro, né? Estou colocando várias aspas aqui no verdadeiro.
que isso quer dizer, o que isso significa. Eu geralmente acho essas pessoas umas chatas do caralho, assim, sabe? Porra, aproveita, no caso da arte, aproveita a beleza daquilo, no caso aqui da música, aproveita essa beleza, aproveita o que isso ecoa em ti, o que isso mobiliza em ti, porque que tu tem que saber o que significa, encontra o teu significado próprio e ele tá correto e ele é ótimo, sabe? Nossa, eu acho a chatona do caralho aquela pessoa que fica tendo que saber o que isso quer dizer, o que isso quer dizer. Porra, foda-se, não sei o que isso quer dizer. Eu tô aproveitando, eu tô vivenciando, eu não tô em busca de significados. E como eu já disse, como eu tenho dito aqui, eu tenho essa postura psicanalítica também. Aí eu acho que tem esse cruzamento nesses tópicos que eu tô falando. Não sei se eu suspeito para falar, eu sempre fui um grande fã do John Lennon, né? Por isso que eu chamei ele de gênio aqui tantas vezes. E por isso que eu achei genial essa ideia dele de deliberadamente escrever uma música sem sentido, justamente para começar a rir das pessoas que tentassem encontrar o sentido. Eu ia terminar agora dizendo para ti, não interprete. E aí na hora mesmo eu fiquei pensando, quem sou eu para ficar dando conselho, né? Então assim, interpreta, faz o que tu quiser, né? Não vamos começar que é uma polícia da interpretação. Agora, eu acho importante que tu saiba que se tu for interpretar, John Lennon vai ficar bravo contigo. Vai ficar muito bravo contigo e vai te achar um idiota. Eu, pelo menos disso, eu tô livre, porque eu não interpreto, então eu já não tenho esse julgamento dele. Mas enfim, mais importante ainda que essa questão da interpretação é que essa nossa conversa faça tu ir ouvir John Lennon, Beatles, essa música, outras, talvez tu já conheça e não tem problema, mas se tu já conhece, essa nossa conversa aqui eu tenho certeza que fez que tu ficasse com vontade de ouvir de novo. E isso é muito importante porque esse eu acho que é o tipo de coisa que alimenta a nossa alma. Então, vai lá, daqui a pouco a gente se encontra de novo para falar mais de música, livros, filmes. E enfim, no fim das contas acaba tendo sempre um pouco de psicanálise junto, certo? Beijo, beijo, até mais.